Oi pessoal, esse vídeo é para mostrar uma experiência que nós fizemos em sala de aula com bolor, na realidade com fungos. Bolor é um tipo de fungo, assim como cogumelo é um tipo de fungo. Quem já comeu, sei lá, champignon, por exemplo, comeu fungo. Claro que o champignon não é bolor, né? O cogumelo é como se fosse, não é bem assim, não funciona dessa forma, mas é como se fosse a flor do fungo. E uma coisa interessante sobre os fungos é que atualmente os cientistas estão considerando o fungo como o quarto reino. Na minha época de escola, eu aprendi que na natureza existiam três reinos: o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral. Nós, seres humanos, fazemos parte do reino animal. Mas, atualmente, os cientistas acham que os fungos não são bem um vegetal e claramente não são animais, então eles justificam um reino para chamar de seu, o reino dos fungos. Vamos dar uma olhada como é que a gente fez essa experiência. A experiência foi baseada nesse diagrama bem simplificado de como funciona a metodologia científica. Começando com uma teoria ou com uma observação da natureza, a gente faz uma previsão. Aí a gente desenha uma experiência para testar a previsão que a gente fez. Realiza a experiência, observa o que acontece, anota, e aí o agente reforça, ou modifica, ou detalha, ou invalida aquela teoria, ou enfim, aquela observação inicial que a gente fez. No nosso caso, tínhamos pedaços de pão em pequenos containers de plástico. Este era o nosso formulário de controle. Nele nós tínhamos a codificação dos potinhos: pão sem nada, pão com água, pão com álcool, pão com água e sal e pão com água e açúcar. O tipo de previsão que a gente faria, quais vão embolorar e quais não, qual é o primeiro a embolorar, quem vai embolorar mais e qual será o último a embolorar. E depois algumas observações que a professora podia fazer, os alunos não, embora eles pudessem fazer observações em folhas à parte. Sugiro que nesse momento você pause esse vídeo e faça a sua previsão dentro das alternativas desse cartaz. Já escolheu? Então vamos em frente para ver o que aconteceu na vida real. As minhas apostas eram que iam embolorar pela ordem o pão com água e açúcar, depois o pão com água e finalmente o pão sem nada, sendo que o pão com água e sal e o pão com álcool não embolorariam. E mais, quem ia embolorar em primeiro lugar era o pão com água e açúcar. Teoricamente tinha mais alimento por causa do açúcar para o fungo. Eu acertei em quem iria embolorar, mas eu errei muito no como iria embolorar e quem ia embolorar mais. Quem embolorou mais mesmo foi o pão com água, tanto nas bandejinhas que foram para as salas de aula, quanto nas bandejas que ficaram na sala de ciências, que nós usamos como uma espécie de bandeja de controle. Os tempos de experimentação variaram entre 15 dias e 21 dias, porque houve um feriado, então para certas turmas demorou 21 dias, para certas turmas demorou 15 dias. Evidentemente, o pão com água e sal e o pão com álcool não emboloraram de jeito nenhum, mas o pão com água embolorou demais, o pão com água e açúcar embolorou mais ou menos, e o pão sem nada, surpreendentemente, secou, mas quase nenhum pegou nada de bolor. Os resultados apresentados pelas 8 turmas, 2 segundos anos, 2 terceiros, 2 quartos e 2 quintos, foram consistentes. A gente só não conseguiu observar o resultado do terceiro B, porque como teve uma eleição no meio do caminho e as salas de aula foram usadas para votação, alguém jogou fora a bandejinha do terceiro B, então eles foram vítimas das eleições. Não deu pra gente ver, mas eles disseram que o resultado foi compatível e coerente comparado com os demais. O pessoal curtiu bastante a experiência, mas pelo resultado, quem realmente entrou na ideia mesmo foi o pessoal do quarto B, mostrando aqui todos os relatórios que foram gerados pelos alunos, e mais tarde nós vamos mostrar um depoimento da professora Reune do entusiasmo que gerou em sala de aula essa experiência. Não vou ler tudo que está escrito nesse relatório, senão ia ficar um pouco longo o vídeo, mas algumas frases eu acho que a gente tem que compartilhar. Por exemplo, o potinho amarelo está oleoso, o amarelo está murcho e molhado. No potinho verde, o pão está fazendo bolinhas por dentro. O pão ficou duro. O pote vermelho ficou mofado com coisas pretas. O pote amarelo está com cheiro ruim e macio. Acho que alguém enfiou o dedo lá para ver. Era uma briga absurda. Todos queriam fazer o relatório um dia. E eu escolhia normalmente 2 ou 3 para fazer o relatório do que tinha acontecido com a experiência.
estavam extremamente interessados, porque eles não entendiam que tipo de transformação que estava acontecendo com cada pãozinho. Eles queriam não só anotar, como queriam todo o tempo olhar para ver se no mesmo dia se tinha acontecido alguma mudança, entendeu? Então eles acreditavam que as mudanças aconteciam muito rapidamente. Entendi. Muito legal isso. Muito legal. Estava crescendo, então essa curiosidade foi muito lindo. Eu achei muito importante aguçar essa curiosidade pela ciência. Que legal. E pela observação, né? Pela observação. Exatamente. Legal. A professora Silmara, do terceiro B, também fez um relatório, embora não tenha tido nenhum relatório das crianças, e o pessoalzinho do segundo A, da professora Ana Paula, também fez questão de prestar alguns depoimentos que nós vamos mostrar a seguir, tanto da professora Ana Paula, quanto do aluno Eduardo da Silva. Vamos lá. Antes de nós sairmos para o recesso, não tinha nenhum pão mofado. Quando nós voltamos e fomos observar, tinha o da bolinha vermelha. Foi o primeiro a mofar. Super legal. Maravilha. Outra salva de palmas para a professora. A gente fez um trabalho dos pães que vão mofar. E a gente foi pro recesso e quando a gente voltou, a gente viu que um desses pães aqui, ó, eles mofaram, foi o pão. Qual é? O que tem água. Eles mofaram primeiro e os outros aqui, vocês podem ver também, um pouquinho mofaram. Legal. E vocês escreveram alguma coisa? Não. Não? Vocês só observaram, é isso? Sim. Legal. Ok. Vamos dar uma salva de palmas para o Eduardo. Obrigadão, Eduardo.